Bem-vindos à Igreja Trinity Online. Uma alegria ter você aqui e hoje, Dia das Mães. A todas as mamães, um grande abraço. Que Deus abençoe a sua vida, abençoe seu coração. Vamos louvar ao Senhor com Songs of Trinity. Eu vou chamar os meninos. Nós vamos adorar ao Senhor. Cante conosco, participe. E depois eu venho para trazer uma palavra de Deus ao seu coração. Vamos ficar juntos. Este é o dia que o Senhor nos fez, alegremo-nos nele. Bem-vindo, Igreja Trinity. Eu posso ouvir o som, um poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver, e já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, um poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus. Voz de muitas águas, voz que cala o meu ser. Quando o Senhor fala, tudo muda em meu viver, e já não há o que temer. A morte e o pecado, nosso Salvador venceu. Eu posso ouvir o som, um poderoso som que vem do nosso Rei, que quebra as cadeias, rompem os grilhões, o som do nosso Rei, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, que vem com poder, e as trevas vão estremecer ao som da tua voz, Jesus, tua voz, Jesus. Tua voz, Jesus.
posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar e adorar o nosso Redentor. Aumenta minha fé, Senhor Jesus, e o impossível vai acontecer. Revela teus caminhos, ó Senhor, pois eu confio em ti. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, sim, eu creio. Eu creio em ti, creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Creio nas promessas, creio nos milagres, creio que tu és o mesmo Deus, o Todo-Poderoso. Eu creio em ti, sim, eu creio. 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 O nosso coração está em Jesus, a nossa fé está em Jesus. Creia nas promessas do Senhor, que a palavra dele não volta vazia. Creia nos milagres do Senhor, porque ele é um Deus que faz milagres. Creia no Todo-Poderoso. Ele é Jesus.
que o Filho nos deixou, presente que o Pai nos enviou, o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dos mortos com seu poder, habita em nós. Só Ele pode sondar o coração de Deus, o Criador. Clamamos, vem. Clamamos, vem. Santo Espírito, vem. Espírito, vem. Espírito, vem. Vem manifestar o teu poder. Espírito, vem. Espírito, vem. Sinais e maravilhas vamos ver. Promessa que o Filho nos deixou,
A mensagem de hoje é uma mensagem que tem o título Jesus Cristo Incomparável. Sabe, as pessoas falam muito a respeito do amor, não é? O amor de Deus, o amor das pessoas, o amor de mãe, o amor de família. Mas eu gostaria de falar um pouquinho sobre quão incomparável é esse amor de Deus. E para isso nós vamos ler um texto em Lucas, capítulo 24, a partir do verso 13. É um texto muito conhecido. Jesus ressuscitou, olha só essa questão. Jesus ressuscitou e ele encontra 2 discípulos que estão a caminho de uma vila chamada Emaús. Preste atenção nesse texto. Naquele mesmo dia, no dia da ressurreição, 2 dos seguidores de Jesus estavam indo para um povoado chamado Emaús, que fica a mais ou menos 10 quilômetros de Jerusalém. Eles estavam conversando a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles, mas alguma coisa não deixou que eles o reconhecessem. Então Jesus perguntou: por que vocês estão conversando pelo caminho? Eles pararam com um jeito triste. Um deles, chamado Cleopas, disse: será que você é o único morador de Jerusalém que não sabe o que aconteceu lá nesses últimos dias? O que foi? Perguntou ele. Eles responderam: o que aconteceu com Jesus de Nazaré? Esse homem era profeta, e para Deus e para todo o povo ele era poderoso em atos e palavras. Os chefes dos sacerdotes e os nossos líderes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. E a nossa esperança era que fosse ele quem iria libertar o povo de Israel. Porém, já faz 3 dias que tudo isso aconteceu. Algumas mulheres do nosso grupo nos deixaram espantados, pois foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Voltaram dizendo que viram anjos e que estes afirmaram que ele está vivo. Alguns do nosso grupo foram até o túmulo e viram que realmente aconteceu o que as mulheres disseram, mas não viram Jesus. Então Jesus lhes disse: como vocês demoram a entender e a crer em tudo que os profetas disseram. Pois era preciso que o Messias sofresse e assim recebesse de Deus toda a glória. E começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Quando chegaram perto do povoado para onde iam, Jesus fez como quem ia mais para longe. Mas eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os 2. Sentou-se à mesa com eles, pegou o pão e deu graças a Deus. Depois partiu o pão e deu a eles. Aí os olhos deles foram abertos e eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele nos falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Eles se levantaram logo, voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 apóstolos reunidos com os outros seguidores de Jesus. E os apóstolos diziam: de fato o Senhor foi ressuscitado e foi visto por Simão. Então os 2 contaram o que havia acontecido na estrada e como tinham reconhecido o Senhor quando ele havia partido o pão. Uma história linda, uma história fenomenal, uma história de amor, uma história de graça, de bondade. Eu fico imaginando o seguinte: Jesus ressuscita e vai conversar com 2 discípulos. Hoje em dia as pessoas querem sempre multidão, coisa grande, fama, sair na televisão, aparecer para o mundo inteiro. Jesus ressuscitou e foi conversar com 2 discípulos que estavam indo a caminho de Emaús. Isso nos leva para o nosso primeiro ponto. O seu amor é incomparável. Ele se importa comigo. Ele se importa com você. No versículo 15 diz: enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus chegou perto e começou a caminhar com eles. Jesus se importa com você. Jesus está o tempo todo querendo
conectar com a gente, falar com a gente. Ele quer isso, ele deseja fazer isso. O amor dele é incomparável. Em Lucas 24:32, diz o seguinte: então eles disseram um para o outro: não parecia que o nosso coração queimava dentro do peito quando ele falava na estrada e nos explicava as Escrituras Sagradas? Isso nos leva ao ponto de que a voz de Jesus é incomparável. A sua voz, a sua palavra. Eu não estou falando do som, eu estou falando do conteúdo. As palavras de Jesus são palavras de vida, são palavras de vida eterna, são palavras poderosas. Mesmo eles não tendo reconhecido Jesus, eles não sabiam quem era aquela pessoa que estava com eles, eles disseram: o nosso coração ardia, pegava fogo dentro de nós enquanto ele falava, enquanto ele explicava as Escrituras. A sua voz é incomparável. Em Lucas 24, verso 27, diz assim: e começou a explicar todas as passagens das Escrituras Sagradas que falavam dele, iniciando com os livros de Moisés e os escritos de todos os profetas. Imagine você tendo uma aula com Jesus. Imagine você ouvindo de Jesus a explicação desde os livros de Moisés, o Pentateuco, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, os 5 primeiros livros da Bíblia, que são atribuídos a Moisés. E os profetas. E aí, cada um desses livros sempre tem algo a respeito de Jesus Cristo, algo a respeito do Messias. E Jesus explicou para eles. A palavra de Jesus é incomparável. A palavra de Deus é incomparável. O que está escrito na Bíblia Sagrada é para mim, é para você, é para a nossa família. É para a gente aprender, para a gente crescer. Quando Jesus, conversando com esses discípulos, ele disse: escuta, vocês são tão tardios de coração, vocês são tão lerdos para entender o que estava escrito. Já estava escrito, vocês esqueceram disso? Essa é uma exortação importante para mim e para você. Será que a gente está esquecendo o que Jesus explicou, o que ele disse que haveria de acontecer? Parece que a gente vive num mundo longe da sua verdade. Lembre-se, a palavra de Jesus é incomparável. Em Lucas 24, 29, diz que ele fez com que ia adiante, né? Porque eles pararam para ir numa casa ali, ele fez: bom, eu estou indo embora, e eles insistiram com ele para que ficasse, dizendo: fique conosco, porque já é tarde, a noite vem chegando. Então Jesus entrou para ficar com os dois. A gentileza de Jesus é incomparável. Jesus quer ter tempo com você. E repito, ele não estava com uma multidão. Ele não estava com um monte de gente. Ele estava com 2 pessoas. Ele entrou na casa com 2 pessoas. Ele sentou à mesa com 2 pessoas. Ele pegou o pão e partiu o pão com 2 pessoas. Ele é gentil. A gentileza de Jesus é incomparável. Em Lucas capítulo 24, versos 31 e 36, dizem assim: aí os olhos deles foram abertos. Lembra desse texto? A hora que Jesus parte o pão, põe, eles descobrem, é Jesus. E eles reconheceram Jesus, mas ele desapareceu. Isso foi no verso 31. No verso 36 diz que enquanto estavam contando isso, que eram os 2 discípulos contando para os apóstolos, Jesus apareceu de repente no meio deles e conversou com eles. Então, esse apareceu, mostra para a gente uma coisa incrível. O poder de Jesus é incomparável. O poder de Jesus Cristo é incomparável. Não tem absolutamente nada que Jesus não possa fazer. Se ele não vai fazer, é porque ele decidiu não fazer, mas que ele pode fazer, ele pode. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. Lá em Mateus capítulo 28, verso 18, diz: é-me dado toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vocês vão e façam discípulos. O que Jesus estava dizendo é que o poder dele
ele distribuiu para a igreja, ele deu a oportunidade da igreja servir a ele com o poder dele por detrás. O poder de Jesus é incomparável. No verso 49 do capítulo 24, ele disse, conversando com os apóstolos agora, ele disse: "E eu lhes mandarei o que o meu Pai prometeu, mas esperem aqui em Jerusalém até que o poder de cima venha sobre vocês." A promessa de Jesus é incomparável. O apóstolo Paulo falou que todas as promessas que tem em Cristo são nele o sim e o amém. O que ele disse, o que ele prometeu, ele vai cumprir. Não existe possibilidade de Jesus não cumprir o que prometeu. A sua promessa é incomparável. Jesus é incomparável. O seu amor é incomparável, a sua voz é incomparável, sua palavra é incomparável, a sua gentileza é incomparável, a atenção que ele tem para conosco é incomparável, o seu poder é incomparável, a sua promessa é incomparável. E pensando em tudo isso, eu escrevi um texto que eu quero compartilhar com você. E eu espero de coração que essa palavra encha o seu coração de alegria, para a glória de Deus, e que transborde dentro de você com verdades espirituais importantes. Não há amor maior do que o amor do Senhor Jesus Cristo. Não há amor maior porque Jesus é amor. Ele é o amor do Pai que veio ao mundo trazer a salvação total e irrestrita. Ele é o amor que enternece o nosso coração, é a razão da nossa existência nesse mundo cheio de ódio e desamor. Jesus é a força que nos enleva ao Pai, é o caminho, é a verdade e a vida. Ele é o Rei que nasceu numa manjedoura e morreu crucificado. Ele é o servo que lavou os pés aos seus discípulos e teve o seu corpo preparado na morte, mas ressuscitou. Ele ressuscitou porque ele é Deus. Ele ressuscitou para abrir o caminho a cada um que nele crê e a ele deu a sua vida. Jesus é o amor do Pai que abraça nosso coração e coloca a nossa mão nas mãos de Deus. Ele é a ponte. Ele é o caminho certo e seguro, é a porta pela qual passamos a viver numa nova dimensão. Jesus é o Senhor dos senhores, é aquele que virá um dia montado num cavalo branco e em cuja coxa está escrito Rei dos reis e Senhor dos senhores. Ele é único, nada ou ninguém se compara a ele. Ele não pecou jamais, porque o seu nascimento foi um milagre de Deus. Ele jamais errou em suas palavras, porque só falava o que o Pai lhe indicava falar. Ele nunca deixou o aflito sem esperança ou os doentes sem saúde. Ele tocava as vidas das pessoas com a sua palavra, assim como toca a nossa vida hoje. Ele está vivo. Ele vive porque é Deus. Ele vive para os seus. Ele vive e reina e nos espera nos céus. Ele é o nosso Redentor, aquele que pagou alto preço para termos vida eterna. Ele é o nosso amigo maior, em quem podemos sempre confiar e dedicar nossa vida inteira a Ele. Ele é a nossa inspiração, a nossa intenção, o nosso propósito no mundo. A Ele entregamos a vida. A Ele entregamos nossos bens, nossos valores, nossos sonhos e nossos desejos. Jesus é o amor maior, a graça mais abundante, a misericórdia mais intensa e a paz mais concreta. Jesus é o meu Cristo, meu Messias, o noivo da igreja, o pai dos órfãos, o marido das viúvas. Jesus é o centro da vida, do culto, do louvor, da pregação, desta canção de amor e da vida verdadeira. Jesus, meu Deus, meu Pai, meu eterno amor e meus mais suaves e edificantes pensamentos, nele
tenho razão para viver, alimento para o meu espírito, cura para minha alma cansada, enlevo para os meus sonhos mais desejados. Jesus é a palavra que foi transmitida pelo Deus eterno ao mundo caído e triste. Palavra que consola, que aconselha, que encoraja e que, acima de tudo, salva. Jesus é maior que os medos, que a insegurança, que as angústias, maior que os meus pensamentos de desespero e maior que os meus atos equivocados. Ele é meu Salvador, meu Senhor, Deus meu, Rei meu, amigo maior, amor maior, consolo mais doce, palavra mais poderosa, meu Jesus, meu tudo, meu dono, meu perdoador. Jesus, 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 nome suave, nome revestido de amor, de todo amor, nome sobre todo nome, a quem meus joelhos se dobram em adoração e submissão. Jesus, Jesus é o Deus que salva, é a luz que brilha, é o pão que alimenta, é o caminho certo, a vida eterna, a vida plena, a sabedoria do alto, a porta aberta que convida, o pastor que direciona o desejo das nações, ainda que elas não saibam que é a Ele que esperam. Não há amor maior do que o do Senhor Jesus. Ele abriu os ouvidos dos surdos, deu vista aos cegos, levantou coxos, expulsou demônios, tirou famílias do desespero e da perdição. Ele estendeu as suas mãos e ainda as estende hoje. Você conhece esse amor? Você conhece o amor de Jesus? Vamos orar. Querido Deus, em nome do Senhor Jesus Cristo, meu coração é teu, em submissão total. E é ao Senhor que eu sirvo. E ao Senhor eu quero dedicar e rededicar a minha vida diariamente. Ao Senhor Deus Todo-Poderoso, a minha gratidão por ter enviado o teu único Filho, Jesus Cristo, para morrer em nosso lugar. E é em nome dele que eu oro. Amém e amém. Eu quero dizer para você que a Igreja Trinity é um movimento de amor, é um movimento de serviço, é um movimento da graça de Deus. Fique com a gente. Acesse itrinity.tv.br e você vai chegar num lugar de encontro com outros cristãos. Vai ser uma bênção para a minha vida e para a sua vida, porque enquanto servimos, você é edificado. Deus te abençoe. Não posso duvidar do teu poder, não posso me afastar do Criador, pois cabe a mim louvar